Por que o Brasil não tem trens? Vamos lá. No dia 30... Uma inovadora tecnologia do século XIX, rapaziada. A gente não tem isso. Beleza? Uma incrível tecnologia do século XIX. O Brasil não tem. Beleza? Obrigado, JK! Obrigado, JK. 30 de abril de 1800... O presidente sorriso, sabe? O sorriso dele é porque... brasileiro! É isso, por isso que o sorriso dele tá lá, tá ligado? É o presidente sorriso. 54. Porque não tem como não ficar feliz e sorridente depois de ter botado no cu do brasileiro, beleza? Estrada, nossa, o cara, mano. Até eu ia estar sorrindo. O gaúcho Irineu Evangelista de Souza recebia o título com o qual ele entraria pros livros de história. Desse dia em diante, ele seria conhecido como Barão de Mauá. Bezos. A relação dele com o Dom Pedro provavelmente foi um dos grandes erros do Pedrinho ter trabalhado pra com ele. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixa um like aqui também, comenta, compartilha, sabe? Procedimento padrão de canal de YouTube, né? Continuando. A honraria foi concedida pessoalmente pelo imperador Dom Pedro II e foi um reconhecimento às contribuições do primeiro grande empresário brasileiro à jovem indústria nacional, que até então andava a pé ou no lombo de mulas. Irineu virou o Barão de Mauá poucos minutos depois de inaugurar a primeira ferrovia da história do Brasil, e esse foi um passo gigantesco rumo ao futuro. Ferrovias na época eram a tecnologia mais moderna entre... Todo mundo é. O Dom Pedro era um nerdão, né? Ele era um nerdão de humanas, então, sabe? Transportes terrestres. E eram muito usadas mundo afora. E quando elas finalmente chegaram no nosso país, ele era tão velho que ainda se escrevia com Z. Domingo verificou-se uma das solenidades que mais brilhante futuro afiançam a nossa pátria. Foi inaugurada a primeira estrada de ferro que veio dar-nos ideia dessa imensa conquista da ciência aplicada à indústria, a Estrada de Mauá. A Estrada de Ferro. O erro de Dom Pedro foi não ter pai. Beleza? O erro tá aí. O erro tá aí. Mauá foi construída dentro dos Um nerdão sem pai. É isso. limites do que hoje é o município de Magé. Ai, mas ele foi, ai, a educação dele foi dada. Foda. Dom Pedro I era foda. Sabe? Na região metropolitana do Rio. Ou Dom Pedro I, a vida dele foi basicamente guerra, né? Tipo, guerra, conquista, guerra. Sabe? Ele foi um imperador. Se eu não me engano, a alcunha dele é Rei Soldado. Não. O Rei Soldado. Uma das alcunhas dele. Então, tipo. Aí Dom Pedro II, magnânimo, legal. Dom Pedro é foda, todo, sabe? Porra, Pedrinho, né? Ai, monarca. Ai, eu gosto da república. Ela começava na estação ao fundo da Baía de Guanabara, colada ao Porto Mauá, e seguia por 14,5 km de trilhos até a raiz da serra. Na primeira viagem oficial, a Baronesa, locomotiva batizada em homenagem à esposa de Mauá, partiu puxando 3 vagões de passageiros e um de mercadorias. E a bordo ia um bonde pesado. A própria Baronesa, o Barão, o Imperador, a Imperatriz Teresa Cristina e centenas de convidados curiosos sobre a novidade. Foram só 23 minutos de viagem, que começou a 1h27 e terminou a 1h50 da tarde. O trecho ainda era bem curto, já que era só a primeira etapa de um projeto que ia muito além. A intenção seria mais tarde prolongar a estrada para vencer a Serra do Mar até o centro de Petrópolis, a chamada Cidade Imperial, e depois chegar aos estados de Minas Gerais e São Paulo. Só que isso acabou nunca saindo do papel. Mesmo assim, as ferrovias em geral ganharam muita força e se espalharam a ponto de se tornarem por décadas o principal transporte de passageiros e de... Cara, trem não é nada, velho. Trem, tipo, o trem é tão nada que a Índia inteira é coberta por linhas férreas. Vocês têm noção o quão simples é a tecnologia trem? A Índia! A Índia está toda coberta por linhas férreas. A Índia! Caralho. A Índia colocou robô na Lua. E o Brasil tá discutindo escala 6x1. De cargas do país. Mas espera um pouco. Se em 1800... A Índia não tem saneamento básico, mas tem trem. A Índia não tem vaso sanitário, mas tem trem. O Brasil não tem vaso sanitário nem trem. Ou seja, o Brasil é pior que a Índia. Beleza? Deixa isso sentar na sua cabeça. A Índia tem programa espacial e o Brasil tem o quê?
cota trans na universidade, porra. Oh, muito melhor. Em 54, os trens eram associados a um brilhante futuro. Por que o Brasil consegue ser pior que a Índia? O Brasil é a Índia que toma banho. É isso. Eu tô vivo agora, no futuro, mas eu nunca viajei de trem. O que aconteceu para que eles tenham praticamente sumido O Brasil é a Índia que toma banho. do mapa mais de 170 anos depois? Por que o Brasil não tem mais trens? Antes de mais nada, eu preciso lembrar que existem algumas linhas de trem no nosso país, principalmente de carga. Mas se nós não contarmos os trens urbanos como metrôs que estão presentes em apenas 15 cidades do Brasil, as ferrovias ainda são realidades pontuais por aqui. Curitiba não tem metrô. É uma cidade de 1,7 milhão de habitantes e não tem metrô. Não tem nem sequer um VLT. Sabe que já resolveria o problema? Nem precisa ter metrô. Um VLT. Não tem. Curitiba. Curitiba, cara, velho. O que torna praticamente impossível. Só uma... Preciso fazer uma pesquisa aqui pra dar uma risadinha boa. Ó, só uma besteirinha. A cidade ex-capital imperial, ex-capital do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, a última expansão do metrô no Rio foi em 2016. Mas, pô, pra que metrô, velho? O povo tá feliz. Aí, ó. É isso aí, porra. É isso aí. Possível viajar sobre trilhos pelo nosso país. E pior, mesmo com muita vontade... 2 linhas em toda a cidade? O Rio de Janeiro, uma cidade de 7 milhões de habitantes, tem 2 linhas. Ah, que legal. Pô, bacana. Ficou muito caro e difícil mudar essa realidade por causa de dificuldades técnicas. Nosla, não estamos sendo mogados apenas por um povo que defeca no chão. É um povo que defeca no chão, esse cocô escorre pelo rio, e esse povo entra no rio e venera uma vaca. É pra esse povo que a gente tá sendo mogado. O deus dos caras é uma vaca. O que eu vou falar agora provavelmente vai vir como surpresa para algumas pessoas, mas o Brasil não tem tão poucos trilhos assim. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o Brasil tem hoje mais ou menos 30 mil quilômetros de ferrovias. E isso equivale a mais de 7 vezes a distância entre os municípios mais ao sul e mais ao norte do Brasil. Chuí, no Rio Grande do Sul, e Uiramutã, em Roraima. 30 mil quilômetros de trilho parecem bastante, né? E de fato não é pouco, mas também não é muito. Primeiro porque desses 30 mil quilômetros, cerca de 11 mil estão fora de ação. E em segundo lugar, porque toda essa estrutura férrea está bem mal distribuída ao longo do nosso território. O mapa ferroviário mais atualizado que a gente tem hoje mostra que as estradas de ferro se concentram principalmente no sudeste, depois no sul, ficam um pouco mais espaçadas no nordeste e praticamente desaparecem no centro-oeste e no norte do país. O problema, que já é evidente, fica ainda mais gritante quando se coloca o Brasil em... Não tem uma indo pra Manaus, não tem ferrovia pra Zona Franca. Ah, mas a Zona Franca tem hidrovia. Um mês pra sair uma merda de um produto da Zona Franca pra São Paulo. Perspectiva. Esse outro mapa mostra como o Brasil é um grande vazio de ferrovias se comparado ao Olha essa bosta, olha a Índia, cara, olha... resto do mundo. O Japão, por exemplo, só foi ter a sua primeira estrada de ferro 18 anos depois do Brasil, em 1872. Mesmo assim, hoje tem praticamente os mesmos 30 mil quilômetros de trilhos, com a malha japonesa ligando todas as 8 regiões e as 4 principais ilhas do país, com direito a mais de 3.600 quilômetros de trens-bala. Calma lá, né? Daí trem-bala é um flexing que nem os americanos conseguem fazer, tá ligado? Você pode até argumentar que não tem justiça essa comparação, porque é muito mais fácil construir trilhos em um país como o Japão, que é muito menor do que o Brasil, e que nesse caso é necessário bem menos estrutura para cobrir todo o território. O Japão é um inferno, a geografia japonesa é horrorosa. Mas será mesmo? Então vamos olhar só para países de dimensões continentais, de porte similar ou superior ao Brasil.
Mesmo olhando dessa forma, o Brasil ainda tem relativamente poucos trilhos no chão, perdendo para países enormes como China, Rússia e até o Canadá em termos de trilhos por milhão de quilômetros quadrados. A Rússia, por exemplo, tem quase o dobro da quantidade de trilhos de trem relativo ao seu tamanho. E até a Austrália, que é basicamente um deserto com cidades litorâneas e uma população bem menor, tem uma malha ferroviária mais densa do que a nossa. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais, cara. Puta, cara, como é triste ser brasileiro. Mesmo nos Estados Unidos, com toda a cultura do carro, é possível viajar de Nova York a Los Angeles pagando apenas uma passagem. Enquanto isso, no Brasil, não dá pra fazer nada perto disso. Dentro dos nossos 30 mil quilômetros de trilhos, só 2 linhas fazem transporte regular de passageiros. A Estrada de Ferro Carajás, entre São Luís do Maranhão e Paraupebas, no Pará, e a Estrada de Ferro Vitória Minas, que liga Cariacica, cidade vizinha da capital capixaba, a Belo Horizonte. Mas então, por que o Brasil abandonou os trens? Juscelino Kubitschek. Para entender bem a resposta dessa pergunta, nós precisamos... É que é fácil bater só no Juscelino, aquele verme. Mas... antes dele, a gente já não tinha um desenvolvimento grande de trem. Ele só veio pra matar. Ele só matou de vez, tá ligado? Ah, tá, é carro mesmo. Carro é isso, é carro cêntrico, vambora. Rapidamente lembrar da história dos trens. Trens tiveram protagonismo desde o fim do século XIX até o início do século XX. Mas a crise de 1929 nos Estados Unidos impactou seriamente as exportações do nosso principal produto, que era o café. E com isso prejudicou a rentabilidade dos... Aí, olha que acontece, olha que bacana a gente não ter linhas férreas cobrindo todo o país e sendo o principal modal de escoamento da nossa produção. Sabe o que acontece? Se por algum motivo acontecer, sei lá, imagina, ó, isso é impossível. Isso é virtualmente impossível de acontecer, mas imagina que, sei lá, acontece uma crise no Golfo Pérsico. E a extração de óleo pare por um tempo. Imagine que, por algum motivo, sei lá, as refinarias americanas param de processar esse petróleo. Sei lá, acontece algum tipo de conflito na Rússia, sabe? Sei lá, a Venezuela passa por alguma coisa. Imagina que o Brasil para de comprar combustível refinado. Imagina se isso acontece. Só uma suposição. Nós somos dependentes de caminhão. Se a importação de petróleo ou gasolina, já pronto que a gente importa gasolina, tem uma diminuição, há o risco de desabastecimento do país. Porque a gente não refina o nosso petróleo. Beleza? Sim, porque daí como que você vai fazer os caminhões rodarem, sabe? Com a gasolina custando R$30. Imagina o custo de vida subindo. Isso seria resolvido. Esse seria o problema de desabastecimento de óleo é grande, mas ele poderia ser muito menor se o Brasil utilizasse trens para escoar 90% da nossa produção. Isso resolveria um problema, né? A gente não teria essa dificuldade, esse risco gigantesco de depender dos outros. Mas tudo bem. Sei lá. Eu sou maluco, eu sou retardado. Especialista é o JK. O JK sabia o que estava fazendo. Os trens. Depois disso, o Brasil se industrializou e mudou de perfil, se transformando de um país historicamente rural para majoritariamente urbano. E a pá de cal sobre as os etanol aí, pô. Os etanol aí. Ferrovias veio na década de 1950 com a decisão do governo Juscelino Kubitschek de apostar no incentivo à fabricação de carros para impulsionar a indústria. O que fez um país que abraçou as rodovias... Aí sim, cara. Isso aí, tem que agradar o seu senhor alemão, tá ligado? Se a Volkswagen fala, o Juscelino fica de joelhos e mama. É isso aí, pô. Acabou. Viva a GM! Vambora, Detroit. Mas tem uma outra questão técnica para o abandono dos trens que costuma ser esquecida, causada justamente pela falta de planejamento sobre a forma com que as linhas foram construídas. 50 anos de desenvolvimento de trens foram destruídos em 5. É isso aí, pô.
A malha Juscelino prometeu. ferroviária brasileira não era só questão de sair botando mais trilho no chão. Porque se fosse só isso, nós provavelmente já teríamos desenvolvido uma malha ferroviária. O principal problema não é o comprimento de linhas de trem, e sim a bitola. A bitola dos trilhos. Só para deixar bem claro. Bitola é o nome que se dá para a distância entre as faces internas dos trilhos que conduzem os trens. E elas podem ser classificadas de 3 formas: bitola estreita, bitola padrão. É que eu não sou autista no ponto de ter hiperfoco em trem, mas eu tô com medo do destino dessa conversa. Eu espero que não seja isso, mas tudo bem, vamos Ou lá. bitola larga. A bitola pode parecer só um detalhe, mas na realidade é uma questão chave para a conexão entre linhas de trens. Uma locomotiva só vai funcionar de forma adequada se as bitolas de rodeiro, que é a distância entre as rodas, Não, rapaziada, por favor, não é isso, né? Não é, eu espero que não seja isso que ele vai falar. se encaixarem corretamente nos trilhos. Ou seja, os dois precisam ter tamanhos compatíveis. Não, cala a boca, não, o Brasil não é tão idiota assim, o Estado brasileiro não é tão estúpido assim. Rodas espaçadas Não, ô Bernardo, cala a boca, Bernardo, cala a boca, você tá falando merda, isso é impossível, ninguém pode ser tão estúpido assim. pela distância Ninguém pode ser tão estúpido assim. de 1 metro, só Vocês estão falando merda, impossível que o Estado brasileiro tenha permitido que as ferrovias brasileiras tivessem tamanhos diferentes. Impossível, isso não aconteceu. Não, vocês estão falando merda, isso não aconteceu. conseguem andar sobre trilhos Cala a boca, tadinho, cala a boca, você nem sabe o que você tá falando, irmão, não é trem, vai ser, você é repositor do açaí, cala a boca, velho. bitolas de 1 metro. Agora, se esse mesmo trem encontrar uma mudança de bitola no caminho, por exemplo, de 1 metro para 1,60 m, ele não tem como seguir viagem. A bitola é tão importante que ela é uma questão central da política de vários países que têm conflitos históricos com seus vizinhos. Por exemplo, a Europa continental usa principalmente a bitola padrão, até chegar nos países da antiga União Soviética, em que uma bitola ligeiramente maior é usada. E até hoje eles não arrumaram, é sério, até hoje não tem uma integração perfeita com o leste europeu. Essa fronteira de bitolas não Por favor, alguém me confirma se a Alemanha já teve integração completa, porque do jeito que eles são. é um acidente ou erro de engenharia. Vários países da Europa queriam evitar que os países vizinhos pudessem conectar os seus trilhos de trem para transportar recursos para uma guerra ou invasão. O que faz muito sentido. Escolher o tamanho certo da bitola às vezes é questão de segurança nacional, mas no Brasil, a história foi diferente. A estrada de ferro Mauá usava uma bitola larga. Algumas fontes afirmam que era de 1.676 milímetros, chamada de bitola indiana por ser a mais Pode estar sendo bogado o dia inteiro. comum naquele país. Só que as ferrovias que vieram depois não seguiram o mesmo padrão, porque naquela época elas não eram planejadas de acordo com uma política pública nacional. A construção de linhas até tinha incentivos fiscais da coroa brasileira, mas cada uma delas era concebida pela iniciativa privada para atender aos seus próprios interesses mais imediatos, que em geral era transportar café para os portos do Rio de Janeiro e de Santos. Sem muita preocupação com unidade, diferentes empresários construíram seus próprios traçados sem pensar em seguir um padrão nacional. A gente pode parar esse reaction agora? A gente pode parar aqui, tá ligado? Eu não quero. Eu não aguento mais, velho. Eu realmente não aguento mais, cara. A cada nova informação sobre o Brasil que eu vou recebendo de forma assim, eu sinto mais vontade de, sei lá, cara. Eu entendo o Ted Casinha. O único erro do Ted Casinha foi ter sido preso, sabe? Tipo, eu tô. Passado, presente, futuro, a gente sempre tá tomando, né, cara? É impressionante, cara. É impressionante. É simplesmente inacreditável. O que gerou uma sucessão Cada um faz o seu, pô. É o livre mercado, é livre concorrência, pô. É concorrência de linhas férreas. É isso aí, cada um. Tamo concorrendo, pô. de trilhas com caminhos redundantes e pouca ou nem padrão nacional. O que gerou uma sucessão de trilhas com caminhos redundantes Eu tava zoando, cara. Pariu, velho. Eu tava zoando essa parte. Ai, cara. Ai. e pouca ou nenhuma integração entre eles. E foi nesse cada um por si e Deus contra todos que o Brasil chegou a 1889, o ano do golpe militar que derrubou o Império e instaurou a República. Nesse Based, porque geralmente fala proclamação da República. ponto da história, o Brasil tinha pouco mais de 9.000 quilômetros de trilhos. E A gente, em 130 anos de merda pública,
nós adicionamos 21 mil quilômetros nessa conta, rapaziada. 139 anos de pública, nós conseguimos uma adição de 21 mil quilômetros de linhas férreas, rapaziada, em um país de escala continental. Inacreditáveis 8 tipos de bitola. Mas eu quilômetros de trilhos. E inacreditáveis 8 tipos de bitola. Eu não aguento mais. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que essa fragmentação da malha ferroviária foi exclusividade do Brasil. A diferença é que aqui a gente insistiu no erro. O Reino Unido, por exemplo, decidiu em 1845, só 20 anos depois de inaugurar a primeira ferrovia do planeta, que toda a malha do país seria unificada na bitola de 1435 milímetros. Em 1865, os Estados Unidos, que àquela altura tinham um sistema com 9 bitolas diferentes, trilharam o mesmo caminho e também optaram por uniformizar todas as ferrovias na mesma bitola. Cara, não era ciência de foguetes, mano. Tipo, já se sabia uma década antes do Brasil meter a primeira caralha de bitola no chão. 9 anos que tinha que ser padronizado. 9! A medida foi passo a passo sendo adotada pelos países mais ricos do mundo, a maioria europeus, até que a Conferência de Berna, em 1907, oficializou a bitola de 1435 milímetros como bitola padrão. Não, o problema, o que eu não tô falando que o primeiro foi o primeiro. O erro foi a primeira do Barão. Não! É que 9 anos antes do Barão colocar a primeira caralha de trilho no chão, já se sabia que tinha que ser padronizado. É isso que eu tô falando. Também chamada de bitola standard ou internacional. Essa padronização é o que faz da Europa hoje um dos maiores, se não o maior sistema interligado do mundo quando se fala de trens. Nossa, a bitola standard é usada em quase todos os países do continente, com exceção da Península Ibérica e de... Ah, pô, por que será? Tem que ser o favelão da Europa, né? É o favelão, né? Pô, porque que surpresa que eu tenho que é o favelão da Europa. Não, Kevinho, pô. Em quase todos os países. Tá no sangue ruim, né? É o sangue ruim ibérico, essa bosta aí mesmo, né? Tem que ser essa merda, né? Pô, que pariu. Velho, cara. Da Península Ibérica e de países na esfera de influência da antiga União Soviética. Em ambos os casos, razões militares levaram a preferência por bitolas diferentes do restante para dificultar invasões dos vizinhos. Hoje é possível viajar de trens entre Londres, Paris, Berlim, Estocolmo, Oslo, Roma, Viena, Sarajevo, Belgrado, Atenas, Istambul e vários outros destinos, porque todos eles estão em países com o mesmo padrão de bitola de 1435 milímetros. Presente em 60% das ferrovias do mundo, principalmente na China, na Austrália, no Oriente Médio e em alguns países da África. Enquanto isso, o Brasil só foi falar da padronização das próprias ferrovias várias décadas depois, em 1970. Cara, mais de um século depois dos ingleses, velho. Você tem noção que é mais de um século depois dos ingleses terem chegado na... Quem tanca esse país? Ele tem um espírito muito melhor que o meu. Ele é uma pessoa mais feliz que eu, inclusive. Quando os trens já estavam em decadência por aqui, o Ministério dos Transportes da ditadura militar É muito bom, velho. Quando os trens já estavam em decadência por aqui, o Ministério dos Transportes da ditadura militar determinou que a malha brasileira deveria ser unificada em torno da bitola holandesa, de 1,60 m. Ah, ainda pra ajudar é o errado. Não é nem o inglês, que tipo é padrão no mundo inteiro. Não. Pega o... Ah, é isso aí, pô. Ô, negada. É isso. Esse é outro país. O problema é que as linhas já existentes e construídas com outras medidas não foram adaptadas para seguir a nova orientação. E o resultado é o que nós vemos hoje. Uma falta de padronização muito difícil de se resolver, especialmente no curto prazo.
Ao todo, são mais de 22 mil quilômetros de trilhos em bitola estreita de 1 metro e mais de 7 mil em bitola larga. Peraí. Os filhos da p do regime militar olharam pro mapa do Brasil e falaram: nossa, nossa, 2/3 das linhas férreas do país tem 1 metro. Não, vamos pegar o de 1,60 e poucos. Genial! É o xadrez 5D, negada. Porra. Cara. Esse cara é visão além do alcance. De 1,60 m. Outros 514 quilômetros têm bitola mista, formada por 3 trilhos para conciliar 2 bitolas diferentes. Nossa, que país desgraçado, cara. Nossa senhora. Nesse caso, de 1 metro e 1,60 m. Além de míseros 194 quilômetros em bitola padrão isolados na estrada de ferro Amapá, que é mais puta, cara, que planejamento de longo prazo. um pedaço completamente desconectado do sistema nacional. O maior problema é que os trechos com bitola de 1,60 funcionam praticamente como uma barreira que impede que as ferrovias de bitola métrica da região sul se comuniquem com as similares que estão presentes entre o Sudeste e o Nordeste. E isso faz com que o Brasil tenha trilhos que vão de uma ponta à outra da costa, mas que simplesmente não se comunicam. Essa falta de conexão limita o tráfego de trens em 3 áreas isoladas entre si e não permite que as locomotivas atravessem longas distâncias, o que contraria por completo as vantagens logísticas que as ferrovias podem oferecer a um país. O que é uma pena, porque nós vivemos em um país de escala continental. Considerando trens de carga, a estimativa é que, para viagens mais curtas, o transporte rodoviário seja a escolha mais econômica. Mas isso se inverte nos fretes de médias distâncias. Em percursos de 400 a 1.500 quilômetros, que são trechos até certo ponto curtos dentro da realidade brasileira, as ferrovias são mais vantajosas financeiramente do que as estradas. Em distâncias ainda maiores, a melhor escolha seria o transporte hidroviário. Mas nos locais que não dispõem dessa opção, por estarem longe demais do litoral ou de grandes rios, as ferrovias continuam sendo a melhor alternativa. E é por causa dessa quebra de bitolas que a malha brasileira não permite um deslocamento por todo o território nacional sem a necessidade de baldeações, o que deixa o frete ainda... Em qualquer país, isso seria absurdo mesmo. No caso chinês, pessoas iriam perder as suas cabeças. Mas aqui no Brasil, relaxa e goza, irmão. mais caro porque nós precisamos de 2 ou mais trens para fazer o Qualquer país de verdade. trajeto que podia ser percorrido por apenas um. Mas o frete não precisa ser caro. Se você gostou dessas camisetas que eu uso nos vídeos e quer usar uma também, a minha loja tá com frete grátis para todo o Brasil. Elas são Eu não tô conseguindo gostar de nada hoje. só vale e essas camisas reduzindo ou até anulando a vantagem logística das ferrovias em médias e longas distâncias. É claro que essa não é a única explicação, mas não à toa os trens são responsáveis por uma fatia bem menor na matriz de transportes de carga do Brasil do que em diversos outros países do mundo. E para resolver esses e outros entraves, não tem outra saída. O jeito é unificar as bitolas. Isso. Eu ia falar o jeito. O jeito, além de unificar as bitolas, é pegar uma galera aí. Beleza? É outra solução também. O problema é que, diferentemente da maioria dos outros países que tomaram essa decisão quando ainda tinham poucos trilhos para alterar, fazer essa troca numa estrutura com dezenas de milhares de quilômetros é uma operação muito cara. Converter trechos com bitola de 1,60 para bitola métrica ou para bitola mista custaria quase 2 milhões de reais por quilômetro de trilho. E Onde eu assino? Sabe? Onde eu assino? Sabe? A gente pode... Por favor, alguém... Será que ele fez essa conta já? Ao contrário, ou seja, ampliar a bitola métrica para bitola de 1,60 ou para mista poderia demandar até 3,5 milhões de reais por quilômetro. E se a gente usasse o orçamento do judiciário pra fazer isso? O que vocês acham? Eu faria esse acordo, sabe? Essa diferença se... Quanto ia custar? Quanto ia custar pra fazer isso, para fazer a alteração de toda a nossa malha ferroviária? 30 tri? Pra alterar 10 km? Oi? Quanto? Alguém, por favor, vê aí. Alguém? 30 tri? Pra 10 mil quilômetros? Pera, 30 trilhões? Ô, seu macaco.
Escreve direito, então, seu filho da puta. Ok. 30 bilhões? É que 30 trilhões... Aí é demais, né? Passou, aí deu, caramba, over. O orçamento do judiciário para esse ano é de 953 milhões. Pera aí. Pô. Ah, cara. 30 bi? 30 bi é 1/3 do desvio do INSS. Cara, 30 bi a operação, o Petrolão foi na casa do Tri, né, cara? Só a Petrobras foi 42 bilhões. Cara, só o Petrolão para a Petrobras dava para custear toda a adaptação das nossas linhas férreas de larga para mista. Poderia demandar até 3,5 milhões de reais por quilômetro. Essa diferença se explica porque, para estreitar a bitola, é necessário apenas, entre muitas aspas, encurtar a distância entre os trilhos. Mas para fazer o inverso, a obra precisaria de muito mais material para largar. Na minha conta deu 90 bilhões. Cara, eu faria essa cor. O aterro que funciona como base para os trilhos, composto por uma estrutura hipercomplexa, além da necessidade de aumentar a largura de pontes, túneis e viadutos ao longo do caminho para comportar trens mais. Nossa, velho, meu Deus, cara, esse país, velho. Esse país, cara. Pariu, mano. Inacreditável, cara. Esse país é uma desgraça, velho. Puta, cara. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Esse daqui não é um problema que envolve 88, ou envolve? Alguém me confirma aí. Se você olhar direito, você vai ver que é inconstitucional. De alguma forma que eu não consigo prever, provavelmente é inconstitucional você corrigir as linhas férreas. Deve estar algum lugar na Constituição lá proíbe, sabe? Em algum lugar a 88 deve barrar, sabe? De algum jeito, sabe? Eu tenho certeza, envolve. Eu tenho absoluta convicção que é proibido você arrumar o Brasil pela Constituição de 88. Certeza, eu tenho certeza. Beleza? Certeza. Na dúvida, é culpa do Martinho Lutero e da Constituição de 88, tá ligado? Juntos os dois e mandam pro inferno. Olha pelos 10 conto. O problema da Índia é que eles acreditam que fezes de vaca curam o Covid. E ainda assim tem um programa espacial e o Brasil não. Cara, saber que a Índia tem um programa espacial. Ah, mano, ô Yossi, por favor, censura. Men in Western India are smearing cow dung all over their arms, head and entire bodies. Esse povo aqui teve a capacidade de colocar um robô na lua. In Hinduism, the cow is a sacred symbol isso daí. and earth. Isso daí tem capacidade de ter linha férrea no país inteiro. Isso daí. For centuries, Hindus have used cow dung to clean their homes and for prayer rituals. Uau. In the state of Gujarat, these participants clean the symbol of life and earth. And for centuries, Hindus Por séculos, hindus utilizam bosta de vaca para limpar as suas casas. Aí a mulher branca ocidental de classe média, ai, eu quero expandir a minha mente, eu vou pra Índia. Imagina o cheiro de uma casa indiana. have used cow dung to clean their homes and for prayer rituals. In the state of Gujarat, these participants believe that the dung can even ward off COVID-19. Cow dung therapy participant Gautam Manilal Barissa. Frontline warriors. We see corona warriors, even doctors come here. Their belief is that this therapy improves their immunity and they can go and tend to their patients with no fear. But doctors say there is no scientific evidence for its effectiveness and that it risks spreading other diseases. Dr. Jar Jayalal is the national president at the Indian Medical Association. Ai, cara. Que bom. Cara. Valeu, Migris. Aí vem a Spectre falar que o indiano tem uma cultura rica. Esses infelizes tomam banho de merda. Ai, cara. Sabe por que a Spectre deve falar que o povo tem uma cultura? Porque ela não sente cheiro deles. Falar que o indiano A barreira da, tipo, ela está lendo um texto
literalmente. E tipo, ela tá ali consumindo literatura que fala sobre a Índia, mas o texto não tem cheiro de merda de vaca. Então, tipo, você tá vendo que há uma barreira entre ela e o indiano no mundo real? O indiano médio? Então, tipo, por isso que ela aprecia a cultura dos caras. Sabe? É a única... Os malucos no Twitter adoram o sistema de casta da Índia, sabe? Mas eles não querem ir pra Índia ver como que funciona na prática. Beleza? Então... Deus perdoa, nós não. Valeu! Padrinho do Bebe Rebordo Renato Impera tipo R$10. Brutal aqui em Cuiabá. Destruíram a cidade, roubaram o dinheiro e o VLT ficou jogado. Depois, foi trocado pelo BRT, que nem saiu do papel. O dinheiro foi todo roubado. Brasil, deixe-o e então cavel. Pistoleiro do Velho Oeste. Na Constituição de 88, sobre ferrovias, o Estado pode criar, mandar em ferrovias dentro dos limites. Foi por causa disso que surgiu o Marco Legal das Ferrovias. E também na Constituição permitiu que empresas privadas podem controlar as ferrovias. Eu não sei até que ponto se impede desenvolvimento, mas... Obrigado, Matheus. Obrigado pelos R$10. Matheus chipou R$10. Linha de trem da Vale de Parauapebas mencionada. Ave província do Grão-Pará. Volta Daniele. Parauapebas. Parauapebas. Volta, Daniele. Estrela entre milhões. Volta, Daniele. Tadinho. Ai, caralho. Ai, caralho, sobradaço, coitado. Volta, Daniele. Volta. Ai, ai. Obrigado, Azul. Valeu pelos 10 contos. E pera, aí nos anos 110 e 220. Nossa, velho, para de me lembrar. Ai, caralho. Ô, mano, toda vez que for pra Santa Catarina, eu tenho que lembrar que aquela merda daquele estado usa 220, velho. Toda vez que eu vou aquela bosta, né? Vai se f... cara. Ô, inacreditável. Ô, inacreditável. Cara, é fragmentado, né? Porque se eu não me engano, o Rio Grande do Sul é 110 também. Então, tipo, entre Santa Catarina e Paraná, 220. Ah, mano, intancável, cara. Intancável. Inacreditável. Puta, cara. Mensal. Obrigado, Razu. Valeu pelos 10 contos. Maiores. No Rio, tem partes da cidade que usa 210 e a maioria usa... Pera, na mesma cidade, usa 2 padrões? Que... Cara, vai... Na moral, por que eu tô fazendo essa live, mano? Por que eu não simplesmente empacoto as minhas coisas e vou embora, tá ligado? Eu vou limpar a privada de gringo, eu vou ganhar mais dinheiro. Ou seja... Eu não vou precisar lidar com o Brasil. Acho que eu não vou precisar lidar com o Brasil. Não, eu vou precisar lidar. De 4 em 4 anos, eu vou votar no candidato de esquerda pra f*** vocês. É isso. Mesmo que exista... Vai estar eu e o Jovem Nerd fazendo L pela democracia. Eu faço questão. Lá da Europa, tá ligado? Tomando um vinho, vai lá... Votei no Lula pela democracia. E tomo e gravo assim. Fiz o L. Pronto, foda vocês. Tá ligado? Vamos tomar vontade de botar mais trens no Brasil, nós estamos numa situação até... Voto no consulado, no L. É todo L. Pro resto da minha vida eu faço L. Pior do que não ter trens. Porque nós temos uma base de trilhos, mas que não são compatíveis. Pensando só no custo da transformação, o óbvio seria optar por reduzir a bitola nos trechos de 1,60, porque isso seria mais barato. Mas a escolha de bitola precisa levar em conta muitas outras variáveis além do preço. Por exemplo, a bitola determina a velocidade máxima de um trem e a capacidade de carga dele. Simplificando um pouco, bitolas menores suportam trens mais lentos, mas possibilitam que eles façam curvas mais fechadas, perfeito para terrenos acidentados e com maiores graus de inclinação. Já as bitolas mais largas oferecem capacidade de transportar cargas maiores, além de mais estabilidade, mais conforto e, sobretudo, velocidades mais altas. E nada impede, é claro, que diferentes bitolas sejam combinadas para atender diferentes objetivos, dependendo de cada necessidade. O Japão, por exemplo, tem a maior parte das linhas em bitola estreita de 1067 mm. Mas para poder implementar os incríveis Shinkansen, que são trens-bala que chegam a 320 km/h, são utilizados trilhos com a bitola um pouco mais larga.
A escolha nesse caso foi pela bitola padrão de 1435mm, a mesma utilizada em praticamente todos os trens-bala existentes no mundo. Na Europa, na China, na Coreia do Sul, na Arábia Saudita, no Marrocos e provavelmente... Oi? Repete. Na Europa, na China, na Coreia do Sul, na Arábia Saudita, no Marrocos... O Marrocos tem trem-bala. Não dá mais, não. Não dá. Legal. Não dá mais. Nossa, velho. Não dá mais. Não, cara. Não, cara. O Marrocos não, cara. O Marrocos não, velho. Porra, o Marrocos não dá, cara. Aquele shit-hole do não dá, velho. O Marrocos tem trem-bala. Puta, e não tem a caralho de um trem-bala Rio-São Paulo, rapaziada. A África. O Brasil é um país amaldiçoado, muitos outros países já foram bombardeados. Sim, por muito menos países foram levados a ruínas, sabe? Por muito menos, cara, por muito menos. O fato do Brasil existir é a prova da resiliência, sabe? O Brasil é como uma barata, sabe? Ele simplesmente persiste, sabe? Taca merda, taca pedra, taca fogo, taca radiação, taca tudo. O Brasil persiste, sabe? O Brasil é a grande barata. O Brasil é a grande barata. É isso, sabe? Tá ligado? Ninguém se importa com a barata. Ela tá lá, rastejando por algum lugar. Ah, o que a barata faz? Ninguém se importa com a barata. É isso. Tá ligado? Ah, que merda. Não quero saber. Foda que a Argélia tem um caça de quinta geração. Vai tomar no seu cu, geladeira. Vai se f***, seu bosta. Verme. Ah, mano. Oh, caralho. Puta que pariu, mano. Antes. Valeu, Alan. Alanox tipou R$10. Fiz a conta dos 30 tri pra 2.000 quilômetros considerando os gastos com corrupção. Mentira, não foi. Mas se considerasse, provavelmente seria algo próximo. Judeu Baruch de Goiânia tipou R$10. Pardo, o Quênia tem trem-bala entre a capital Nairobi e o porto de Mombasa, segunda maior cidade do país. Meu Deus do céu, não sobrou nada. O Quênia. Quantos de vocês sequer sabiam que o Quênia existia? Seja honesto. Já tá dormente, já. Não tô sentindo mais nada. Chumaludo quer andar de trem tipou R$10. Seja um dos países com melhores relações com o Japonil e com o Oriente. Eles têm trem-bala. Comércio existe. Nossa. Não compramos deles. Importamos Sentai apenas. Cozinho ZL. Nossa, pior que é, mano. Ô, a gente tem uma relação muito boa com o Japão. A gente não importou nada de tecnologia deles. Nossa, cara. Meu Deus, velho. Porra, mano. E provavelmente no que pretende se construir aqui no Brasil. Depois de décadas de iniciativas frustradas, em 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres... O vídeo saiu faz 2 semanas. E aí, rapaziada? Ô, Night, você que mora aí no Rio de Janeiro, como que tá a construção da linha férrea de... O trem-bala brasileiro? Autorizou a construção de um trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto segue em fase de estudos. E vai seguir assim pelos próximos 20 anos. Viva a Angra 3! O secretário executivo do Ministério dos Transportes já disse que ele tem um pressentimento de que o empreendimento vai ser viável. O CEO da empresa responsável pela iniciativa detalhou como que o TAV, que é o trem de alta velocidade, deve ser. Com o custo estimado em 60 bilhões de reais, a obra deve começar em 60 bi pra fazer uma linha férrea entre Rio e São Paulo. Cara, olha, eu vou ser bem objetivo aqui. É melhor você adaptar todas as linhas do Brasil do que fazer só um trem-bala. Porque, cara... 2027, com a inauguração prevista para 2032.
Mas a obra deve começar em 2027, com a inauguração prevista para 2032. Cara, não é ciência de foguetes, rapaziada. Tipo, isso é um trem, cara. Um trem rápido. Um trem rápido. É só um trem rápido, né, galera? 2025, daqui a 8 anos. Enquanto isso, o indiano que nada no cocô tá mandando foguete pra lua. A companhia promete uma linha de 417 quilômetros entre as duas maiores metrópoles. Tipo, o indiano nada no cocô e vai pra agência espacial dele, lança o foguete e volta pra nadar no cocô. É isso, tipo... O cara rola em fezes. E tá mandando foguete. Brasileiras. E beleza. Com mais... Ah, não, piora. O cara que nada em cocô... Ele pode atacar bomba nuclear, sabe? Eles têm capacidade nuclear. Eles são um país nuclear, sabe? Eles são um país nuclear. A Índia tem bombas nucleares. Duas estações nas cidades de Volta Redonda e São José dos Campos. A previsão é que a passagem custe R$ 500 pelo trecho total e R$ 250 se o ponto final for uma das duas estações intermediárias. Mas... e a bitola? O contrato entre a NTT e a empresa que vai construir e explorar a ferrovia por 99 anos já prevê o uso da bitola Standard. Se o empreendimento sair do papel, o Brasil pode finalmente inaugurar uma nova era nos transportes. A adoção de um trem rápido movido a energia elétrica é uma ótima notícia em tempos de transição energética. Um estudo da União Internacional de Ferrovias aponta que a pegada... A gente fica falando de... carbono zero... sabe? Você tá entendendo que não é ciência de foguetes? Tipo, não é... Quer reduzir o impacto da humanidade no meio ambiente, é bom, é usina nuclear, bomba não, né? Calma. Melhor, peraí. Também envolve o emprego de armas, de bombas nucleares, certo? Mas é energia nuclear e trem, porque trem é movido a eletricidade. Então, tipo, sabe? Já existe. A tecnologia existe, cara. A pegada de carbono de trens-bala pode ser até 14 vezes menos intensa do que em viagens de carro e 15 vezes menos intensas do que em viagem de avião. E é... Tem como pagar pra China fazer os trilhos pra gente? Quem que você acha que vai fazer? Matheus. Ô, Matheus, você é muito ingênuo, Matheus. Ou você por um segundo você achou que nós iríamos produzir o trilho? Oh, o Brasil não tem capacidade de produzir corrente de bicicleta, meu caro. Calma lá, porra. Oh, calma lá, cara. Você tá muito... Porra, caralho. A gente vai fazer trilho. Não vai. Claro. Não vai, pô. Pô, que isso, cara. Esse é apenas um começo. Mas pra um país que tem milhares... A Gerdau faz... Meu Deus, a Gerdau consegue fazer uma barra de aço. Caralho. Eu vivo a indústria nacional, fiquei nacionalista. De quilômetros que não se comunicam. Pô, a Gerdau consegue fazer uma barra de aço, rapaziada. Eu tô assim agora. Ô, pai. Olha eu aí, ó. O que é nacionalismo, hein? A Gerdau fazendo barras de aço. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo pra você. Nossa, tá sendo irônico. Eu quero me mamar. Apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora? Nacionalismo? Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Esse vídeo é fake porque nacionalista não tem pai. Esse é um país que vai pra frente, pô. Tamo indo pra frente pra caralho, em direção ao muro. É exatamente o que nós precisamos. Existe uma frase famosa que diz que o melhor momento pra plantar uma árvore era 40 anos. O segundo melhor momento é hoje. Eu só espero que a gente não perca o bonde mais uma vez.